O Praise Podcast está no ar, você tem acompanhado aí a gente nessa primeira temporada desse, eu não vou dizer um programa de TV, né? Na verdade, desse podcast que nasceu no nosso coração, que está chegando para você através de vários formatos e várias plataformas. Chega para você, talvez você esteja me assistindo pela Rede Super de televisão, o que é maravilhoso, muito legal, porque é uma parceria o Praise Podcast com a Rede Super. Talvez esteja chegando pelo perfil do YouTube do Lagoinha One, você esteja assistindo a gente aqui, ou talvez em alguma plataforma digital, ou até mesmo da nossa fábrica de artes, porque esse programa é feito nessa grande parceria entre o Ministério de Louvor e Artes da Batista da Lagoinha Matriz, Rede Super e a Fábrica de Artes. E a gente está muito feliz. Por que eu estou falando a gente? Porque eu nunca estou sozinho nesse programa, eu sempre venho acompanhado de pessoas maravilhosas. A gente só convida, gente, prateleira de cima para estar com a gente aqui. E quem está comigo hoje apresentando esse programa é a Fernanda Lucas Diniz. Gente, que recentemente mudou seu status nominal, né? Que coisa chique, né? Status nominal. Ganhou um nome. Gente, eu casei. Casou, tá aí feliz da vida. É muito chique casar, né? Eu sou uma senhora. Uma senhora, ministra de louvor, tá? Trabalha gerente de marketing. Meu Deus. O negócio é chique. Ele é meu chefe. Eu tô na... Olha a responsabilidade. Eu tô em frente 2 chefes. Vai, então toca Olha pra frente aí, já que você deu um pequeno... Gente, hoje, pega um papel pra anotar, porque são muitas coisas pra falar, tá? A gente tá aqui com ela que é mãe, esposa, irmã de muitas irmãs. Pastora. Filha, pastora, dançarina, bailarina, diretora. Meu Deus, ela é muita coisa. E o principal, ela é Isa Coimbra. Aê. Diniz Marques, ela é minha Também prima sou agora. Diniz, parente aqui, Fernanda. Gente, agora a gente é prima. Nós estamos aqui com ela, né? Que responsa, gente. A pastora da Lagoinha Matriz. Nossa pastora querida. Que alegria estar recebendo você aqui. Delícia estar aqui, né? Porque já caminhei nesses lugares aí na fábrica também. E pastoreando o Ministério de Louvor, que hoje, né, está aí na responsabilidade do Felipe Barros, que tem feito um trabalho lindo lá, Felipe. Verdade. Que bom que você chegou e eu saí, tipo isso, né? Na verdade, que bom que você me preparou, né? Felipe, você veio pronto. Não, gente, a gente vai falar sobre isso aqui. O tamanho do alicerce, sabe? Porque nada se constrói, não se constrói nada em cima de areia. Sonhos grandes só podem ser construídos em cima de grandes alicerces. E você construiu tudo isso. Mas eu acho que o segredo disso tudo é você querer que as pessoas que estão, entre aspas, abaixo de você, que elas conquistem e alcancem lugares mais altos que você. Né? Então, é o meu coração, é o coração do Flavinho. E então a gente enxerga vocês assim, né? Amém. É o coração de vocês desde sempre. Porque a gente caminha junto já a vida toda, né? E eu comecei a caminhar muito junto com a sua mãe, Isabel. Aqui na Rede Super foi o nosso primeiro contato, quando a Rede Super ainda nem tinha sido comprada pela Lagoinha. Acho que eles estavam fazendo um piloto de um programa de jovens. E era até aquele que hoje é deputado, Rafael, apresentador de jornal na TV, alguma coisa assim. Rafael Martins e um pastor que apresentavam um programa de jovens. E a gente participou do primeiro programa com a banda que eu tinha na época. E quem que era a convidada especial para poder dar uma palavra? Coimbra. Isabel. Eu não, minha mãe. Isabel, eu era mirim nessa época. A Isa era do Kids. Nessa época, a Isa era do Kids. Eu ainda sou mirim de tamanho, mas... E a Isabel me edificou tanto. E ela não dançou naquele dia, ela só falou. Meu Deus. E a Bel me edificou tanto que eu falei assim, eu tenho que andar com essa mulher, eu tenho que andar com a família dela. E ali a gente começou uma aliança preciosa. Yara, minha querida amiga, de quem eu orgulhosamente dela e do Henrique sou padrinho de casamento, irmã mais velha da Isa. Então a gente viu vocês nascendo, crescendo, desenvolvendo. E esse coração, sabe, igreja, esse coração... tão voltado para o amor ao próximo, para o cuidado e exatamente para o que você falou, de estar olhando para o próximo e pensando assim, como que eu posso fazer para que essa pessoa seja plena no seu ministério? Essa seria, você acha, a base do que vocês sonham e que Deus tem colocado no coração de vocês para construir hoje na igreja? Para mim é a base de qualquer liderança, né?
eu tive um mentor bem no inicinho do tempo que eu estava integral na Lagoinha, que fez toda a diferença. Pastor, se não me engano, Paulo Davi, da PIB de Curitiba. Sei na quem época, trouxeram ele para cá. Sim. E as minhas conversas com ele foram, assim, divisor de águas mesmo. E uma das coisas que ele falava comigo, assim, ele falava, Isa, a primeira coisa, assim, se você quer crescer, você não pode querer alcançar a ponta de todos os dedos. Você precisa delegar. Porque se você quer encostar, tocar na ponta de todos os dedos, esse vai ser o tamanho do que Deus vai colocar na sua mão, ou do que nem Deus, né? Vamos tirar a culpa de Deus, né? Do que você vai gerar. Então, aprenda a delegar, a descentralizar para que as coisas cresçam, né? E foi muito importante para mim essa fala dele no momento que eu estava vivendo, né? Porque a gente, às vezes, quer que as coisas deem muito certo. E como liderança, às vezes, por querer dar muito certo, a gente acaba controlando demais algumas coisas. E isso não ajuda a gente também a estimular as pessoas, a ensiná-las a crescer. Então, ele sempre falava assim, olha, a primeira vez você ensina com alguém vendo. A pessoa vendo, depois você deixa ela fazer e você assiste. Depois você deixa ela fazer sozinha, né? Então, eu acho que é bem assim, a gente tem tantos talentos, não está tudo em nós, a gente precisa das pessoas, né? Cada um com o seu dom, com o seu chamado. Sim. Então, a gente entende isso, né? A Lagoinha é esse lugar e a gente quer que seja assim. Um lugar que as pessoas se encontrem os seus chamados, o seu lugar de servir. Corpo, né? Ser um corpo, isso é. É tão legal, desculpa, Fernanda, mas é tão legal ver hoje alguém que nasceu na igreja. Sim, eu ia na puxar local. esse gancho. Eu ia chegar nesse ponto também. Olha como é que é de Deus, né? Mulher depois começar que casa, do início, né? Porque casa, a pessoa depois que casa melhora. Você percebeu que ela já entendeu tudo. Então, assim, de falar disso, de hoje, você é a nossa pastora. O Flavinho, nosso pastor querido, tão visionário, tão amigo, um coração tão lindo, né? Que o pastor Márcio enxergou e todo mundo. E lá atrás, eu queria te puxar isso. Como é que você, lembrando de tudo que você viveu, como que foi? Conta para as pessoas que talvez não saibam essa história do início, de quando você se viu gente ali participando, já criança. Chegou com 10, né? Chegou com 10 anos? Eu cheguei com 9 anos. Assim, eu acho muito interessante a gente até começar por isso, porque eu ia falar sobre isso. Eu saí, inclusive, nesse momento, assim, do meu tempo integral da arte, exatamente para dar esse suporte para o Ministério Infantil, que foi aonde, para mim, também tudo começou, e eu entendo e vejo a importância desse lugar também, né? Eu fui para Lagoinha, eu tinha 9 anos, e nós paramos lá, porque a minha mãe entendeu que, naquele momento, ela precisava procurar uma igreja que também pensasse nas crianças, né? Então, começamos a procurar um lugar, e ela encontrou ali na Lagoinha, um lugar onde ela achava que seria muito bom para nós, e ela já, de cara, começou mesmo a dançar, né? Porque o que Deus chamou ela para fazer, e colocou as minhas irmãs mais velhas para estar junto com ela. Na época tinha um grupo de evangelismo que chamava ID. E a dança, quem lembra, ir lá para trás, era uma coisa evangelística mesmo, era mais de rua, não acontecia assim durante o culto, né? Então, era para isso. E eu fui lá para os juniores, né? E ali eu fui tendo as minhas experiências com Deus, que eu já tinha tido antes da igrejinha pequenininha que eu frequentava. Eu lembro de uma oração que eu fazia quando eu tinha 6 anos, que eu escutava a história de Davi e Golias. Eu achava aquela história tão demais, porque Davi era pequenininho, né? Então eu orava e falava, Deus, eu quero ser Davi, porque eu quero derrotar gigantes, né? Lá sabia, né, assim, as coisas que Deus vai fazer, mas eu sei que oração era de coração e assim, eu acho que Deus, né, ele escuta. Eu vejo alguns desafios na minha frente, eu falo, meu Deus, por que eu vou orar isso, né? Mas enfim, e aí eu vim para Lagoinha, muito criança, me batizei aqui com 9 anos. E já fiz de tudo, até com 9 anos eu já ajudei no Ministério Infantil. Já fiz audição para cantar. Olha. Graças a Deus, não me passaram, né? Hoje você tá cantando. A gente eu canto em casa, no chuveiro. Você tá cantando pras crianças também. É verdade, mesmo, gente. Eu tô cantando pras crianças. Olha Deus ressuscitando sonhos. Ai, meu Deus. Enfim, e aí eu comecei a servir junto com a minha mãe nesse grupo que chamava Mudança. E eu vejo, gente, como que é tudo tão perfeito, porque quando eu já tinha feito direito, formado, nunca tive a pretensão de trabalhar integral na igreja, de ser pastora. Isso nunca passou na minha cabeça, mas nunca mesmo. Casar com um pastor, nunca teve isso. Minha família sempre foi muito, assim, voluntária na igreja, mas a gente sempre separou muito bem isso. A gente vai dar tudo na igreja, mas a gente vai trabalhar e vai ser sustentado de outras formas.
Quando eu vi que isso estava começando a acontecer na minha vida e que eu comecei a me descobrir mesmo no integral da igreja, eu lembro que no início foi um pouco de conflito para os meus pais, porque eu tinha feito direito 5 anos, já estava com um escritório, e eles, Isa, mas você vai largar, é isso mesmo, né? E aí eu lembro que a minha irmã, a Iana, ela virou e falou assim, ela que matou a charada, ela falou, vocês ficaram, desde que essa menina era criança, mandando ela para a igreja, ela fazia tudo na igreja, vocês construíram a vida dela para isso, e agora vocês não querem que ela viva disso, né? E aí até eu, que nunca tinha pensado nisso, eu me toquei. Eu falei, gente, como é que Deus, ele é perfeito? Ele estava me dando as ferramentas desde novinha e eu não sabia. Então, dali eu comecei a dançar, fui fazer dança no Palácio das Artes e simultaneamente no Diante do Trono, né? Sim. Que foi quando eu acho que a dança realmente... principalmente aqui no Brasil, ela teve toda uma repercussão maior, né? Principalmente dentro dos cultos, dos momentos de louvor. Vocês foram muito precursoras, né? Nesse momento assim. Foi um boom, né? Porque o Diante do Trono foi um boom nesse momento de louvor, de adoração. E a dança veio como essa manifestação de liberdade, né? De entregar o tudo também. Então, começou assim. E essa foi a minha escola, né? Eu falo que, meu Deus, eu amo a Ana de paixão mesmo, porque caminhei, vi, sabe? Não é mentira, ela realmente vive e ela foi uma líder para mim, assim, de tudo que eu aprendi e que eu vivenciei. Eu comecei a trabalhar no CTMDT, dei aula lá com 18 anos. Eu já tinha formado em dança no Palácio das Artes. E aí, eu via as situações que eu tinha que lidar, alguns conflitos, eu falava, gente, eu sei falar um pouco sobre isso, porque eu vivi isso desde os meus 11 anos, né? Então, foi a experiência ministerial, que aí era onde eu queria falar agora, a importância da gente envolver, né, as nossas crianças, os nossos filhos, enfim, na vida ministerial da igreja mesmo, porque isso forma mesmo, né? Foi a minha história e é o que eu vivi. Você ficou no Diante do Trono quantos anos? Olha, dançando, eu fiquei dos meus 11 até os meus 26, né? Dançando, assim, em gravações, em viagens. Foram muitos anos. Muito tempo. Muito tempo. Depois, o DT acabou adotando uma outra formação. A Ana, hoje, muitos dos lugares que ela vai, ela convida os grupos locais, o que eu acho sensacional, porque é uma forma de valorizar. E as pessoas têm esse privilégio de falar assim, ai, que legal, tem esse sonho, né, de participar com ela e tudo. Então, eu acho muito lindo. E quando ela está aqui também, ela convida e a gente vai. Eu amo dançar, eu acho que a dança sempre vai estar na minha vida, mas eu aprendi também, ao longo desses anos todos, servindo e vivendo igreja, que eu tenho que estar aonde precisa. Você não se limita, eu não né? me limito nem no meu dom. Eu não sei fazer também, mas se cair no meu colo, eu falo, Deus, então me ensina aí e vamos embora, né? Sim. Esses dias a gente recebeu a Nívia aqui, num dos podcasts, né? Conversamos com a Nívia, e aí enquanto você falava eu já fui lembrando de um projeto que a gente fez do Lagoinha One recentemente, que convidamos a Nívia para cantar, né? A canção Me Encontre Outra Vez. Se tiver como, Lucas, pessoal, vocês estão assistindo aí, ó, as imagens desse projeto. E aí eu lembro que eu senti muito forte no meu coração. Foi. De te convidar, né? Na época era uma outra realidade, você estava à frente de todo o Ministério de Artes e de toda a fábrica de artes. E eu senti muito forte, porque já fazia um tempo já, né? Que você não dançava ali. E aí veio e foi até hoje eu recebo testemunhos de pessoas, sabe? Falando a respeito disso, de quão precioso foi aquele momento. E você ali dançando e representando a pessoa do Espírito Santo, sabe? Ministrando sobre a vida daquele personagem que estava ali, aceitando a Jesus, tendo um encontro com Jesus. E eu vejo muito isso. Eu esses dias até brinquei e falei assim, que dia que a Isa vai subir e dançar aqui de novo? Porque está totalmente presente na sua vida, essa questão da arte, do ser artista e tal. Não tem como. Não, eu amo, eu me encontro. Eu falo assim que quando eu danço, eu sou só a Isa, né? Porque o tempo vai passando, a gente vira Isa mãe, Isa esposa. Mas na hora que eu tô pastora, mas quando eu estou assim, realmente dançando, é onde eu me sinto assim, é só eu aqui, eu e Deus, e eu realmente me entrego 100%, né? Onde eu não tenho restrições. E não me importo muito com o que as pessoas vão pensar. Eu acho que talvez até por isso que Deus, assim, flui, né? Quando isso acontece. Mas eu não me limito, né, Felipe? É tão interessante você falar isso. Eu tinha muito tempo que eu não dançava, porque eu tento entender as fases que eu estou vivendo.
eu vivi maternidade, tenho vivido a maternidade há 6 anos e há 6 anos no puerpério, né? Porque de 2 em 2 anos eu fui engravidando. Sempre esteve muito grávida. Sempre muito grávida. Mas assim, você falou, quando a gente gravou, eu estava liderando o Ministério de Louvor Geral. Mas eu nunca também imaginei que isso ia acontecer, porque eu comecei liderando a dança. E aí surgiu a necessidade de alguém para liderar o teatro. Eu falei, vamos embora. Se eu puder ajudar, e comecei. E aí, dali, depois de uns anos, né, veio o desafio do Ministério de Louvor. Alguém que não canta, mas que caminhou com o Ministério de Louvor. Eu falei, gente, peraí, algumas coisas eu entendo, algumas coisas eu sei. Outras, foi Deus que eu fui orando e Deus falou, não, é assim que eu quero que aconteça. Os GLs, né, foi uma direção que eu tive de Deus na época, porque era só nos formatos bandas, e eu entendia que algo precisava mudar, né? Que era para a gente ir para um outro nível. E aí, assim, aquela dúvida, será que esse pessoal do louvor vai achar que essa menina da dança está entrando e estragando, atrapalhando tudo? E foram 7 anos depois à frente, né? E você comprou a ideia depois e ajudou a fazer tudo que hoje, né, de alguma forma, o Lagoinha One é e representa. Então, são muitos momentos, né? Então, assim, eu sempre estou para a dança, sempre estou. Mas quando Deus fala que é para ir. Em breve eu vou voltar a dançar de novo. Eu queria contar um testemunho muito breve e te fazer uma última pergunta sobre a dança pra gente... São vários assuntos para falar com a Isa. Eu era aquela pessoa, gente, que tinha um pouquinho de preconceito com a dança no louvor, sabe? Que achava, assim, que era legal quando tinha num momento que todo mundo sentava e assistia uma apresentação, mas que na hora do louvor, nossa, pra quê, sabe? Atrapalha. Eu pensava um pouco assim. E eu caminhei com a Isa muitos anos na Lagoinha Savassi, né? E logo ali no início da Savassi, teve um dia que eu tava ali cultuando, tava no momento do louvor, e ela tava sentada próxima a mim, assim, e eu abri o olho, ela estava dançando. Ela não estava dançando no altar, ela estava dançando no lugar dela. E, assim, a presença do Espírito Santo me invadiu na hora, através da dança dela. Foi uma coisa, assim, muito forte. Foi a experiência mais forte que eu já tive vendo uma pessoa dançar. E a minha ótica mudou. E eu sei que muitas pessoas têm essa visão, assim, isso é pauta de diversos debates e assuntos. Muitos. Deve ter. A dança não é só um entretenimento. Como que foi para você, para sua família? Porque eu sei que vocês enfrentam esse preconceito por terem sido precursoras mesmo. Gente, eu nem sei se eu sei falar essa palavra. É isso mesmo. Mas por terem rompido mesmo essa barreira. Como que foi lidar com isso tudo? Ô Fê, assim, no início, realmente, a gente também estava construindo. A gente também não tinha tanta certeza do que era. A gente estava ouvindo a voz de Deus e estava indo. Mas sempre com o coração muito, assim, disposto, sabe? A fazer o que Deus estava direcionando. Eu acho que aí foi uma chave legal, porque na caminhada, até com o DT mesmo, teve vários momentos que a gente tinha algumas participações que a nossa própria liderança entendia que não era. Então, falava assim, não, agora não é, agora vocês não vão. Tinha vezes que a gente estava em cima do púlpito dançando e a Ana falava, não pode sair. Essas coisas todas foram forjando muito o coração da gente e levando a gente para uma motivação bem correta. Uhum. Eu acho que, assim, para ser bem sincera com você, esse discurso do que pode num culto é um discurso, assim, eu acho muito... Como é que eu vou falar? Felipe, me ajuda. Pequeno, porque Deus não se limita a nada, ok? Verdade. Então, assim, o que está na Bíblia que é permitido? E se a gente for entrar nessa discussão, a gente pode, eu tenho algumas coisas para dizer, historicamente, mas eu não quero ir para esse lugar, porque não é o objetivo nosso aqui. Mas é uma discussão tão pequena, porque então não tem luz, não tem microfone, não tem um monte de outras coisas, entendeu? Eu acho que a gente precisa pensar maior nessas coisas. Eu acho que o que não cabe dentro de um templo para o Senhor também não cabe fora. Então, eu não acho que é essa a questão, sabe? Mas o que eu realmente posso dizer é que, às vezes, eu também vejo dança e me incomoda. Porque, para mim, o que diferencia é o quanto a pessoa entende o que ela está fazendo. Se alguém está em cima de um púlpito cantando e também não está entendendo o que ela está fazendo, aquilo também me incomoda. Porque eu consigo ver, nossa,
tá de mais ou tá de menos. A gente percebe isso, né? A arte, ela é muito fluida. As pessoas não conseguem se conter. Quando a gente está cantando, atuando, o que a gente as pessoas percebem. Se eu sou tímido, se eu tenho alguma questão na minha sexualidade, se eu sou muito vaidoso, isso tudo passa, né? Então, para mim, a questão não é essa. Foi difícil? Foi, mas como a gente sempre teve que lidar muito com várias opiniões e com várias diretrizes da própria liderança, a gente foi moldando nosso coração sem vaidades. Então, hoje eu posso falar claramente para você que, assim, tem vezes que eu realmente sinto que não tem que ter dança mesmo, que eu falo, gente, a dança agora vai atrapalhar, dá licença que eu vou sair, entendeu? Eu realmente eu me coloco ali para dançar quando eu sinto impulsionada a somar em alguma coisa que já está acontecendo. Sim. Quando eu sinto realmente que vai ser só um movimentozinho, quando é só para fazer uma coisa que eu já aprendi ou que eu sei, eu tenho um domínio técnico sobre aquilo, eu não me sinto bem, e, na verdade, esse lugar até me enoja um pouquinho, porque eu podia ter feito isso lá fora, com a qualidade técnica que eu aprendi, que eu desenvolvi, mas eu escolhi fazer na igreja por outros motivos, sabe? Então, as falas ou essas questões, elas não me paralisam, e a gente tem tentado gerar isso dentro dos nossos contatos ali dentro da igreja, dos integrantes do ministério, e por onde a gente vai, isso, né? Por que você dança? Para que você dança? Para quem você dança? Como você dança? Porque todas essas perguntas é que vai fazer com que as outras pessoas aceitem ou não. E às vezes é melhor não ter mesmo, dependendo de como é a situação. Mas a gente não pode endemonizar a dança, Sim. porque não tem nada a ver com o instrumento, né? Mas com quem de fato a utiliza. Sim, com certeza. E eu tô lembrando aqui agora, não sei se você lembra do nome dele, um bailarino que a gente tinha ou tem em Belo Horizonte, que ele era, o biotipo dele, você olhava e falava assim, ele não tem nada a ver para poder dançar. Ele andava muito com chibas. Nossa. Ele era negro, forte. Eu sei quem é que você tá falando. Eu não lembro o nome dele. Eu sei que ele quando ele dançava, quando você olhava, casado, tinha os filhos dele, você falava assim... A última coisa que você ia dizer é que ele dançava. Mas ele foi convidado para dançar na Festa dos Tabernáculos em Jerusalém. Meu Deus. Pela própria festa mesmo. Eu lembro que na época a gente ficou sabendo disso e foi algo realmente muito impressionante. Porque quando Deus o usava dançando, era de uma verdade tão forte, tão preciosa, que as pessoas eram impactadas, que o Espírito Santo fazia o que ele fez com você no dia que você viu a Isa dançando. E ao mesmo tempo a gente às vezes vê pessoas que cantam tão bem, mas que você não sente, é como se tivesse deslocado. Então, parece que o céu fecha. Assim. A questão não está no que é feito, né? Em qual manifestação de arte que a gente está usando para expressar. É se aquilo está realmente expressando a adoração. Se existe verdade dentro daquilo que está sendo feito. E nesse aspecto... E se está conectado com o todo. Porque às vezes também tem tantas verdades, mas elas estão desconexas. E aí vira uma bagunça também, não funciona, né? Cultural, e tem um contexto que ele vai em todos os aspectos. Mas assim, eu sempre fui muito impactado pela sua mãe. A simplicidade com que ela sempre caminhou com as coisas na vida, sabe? E nas decisões, a garra, a fé, a coragem. Sua mãe é muito corajosa. E assim, acho que é até pauta para o próximo bloco. Porque se eu for entrar nessa pauta aqui agora, a gente vai acabar rendendo tanto que eu vou aproveitar que eu acho que esse bloco já está encerrando e quero convidar você, porque eu vou entrar nessa pauta. A gente vai falar sobre isso, sobre família, sobre influência e sobre tantas outras coisas. Sobre o novo tempo que ela está vivendo. Novo tempo, como mãe, como pastora. Você não pode perder. É o tempo de você beber uma aguinha e voltar para cá para poder assistir com a gente, porque daqui a pouco o Praise Podcast está de volta. Mais artístico e musical que você vai assistir. Praise Podcast do Ministério de Louvor e Artes da Lagoinha Matriz. Aqui a gente fala sobre tudo, sempre voltando para esse tema, a importância de nós, como servos de Deus, voltarmos para Ele a adoração em tudo que nós fazemos, na arte, na vida, no seu trabalho, que seja assim na sua vida, em nome de Jesus, é o que eu desejo para você. Eu quero divulgar para vocês o @LagoinhaOne, que é o nosso Instagram, tá? Do Ministério de Louvor, para que você saiba, ali tem um Linktree na bio, que tem vários links para YouTube, para outras redes, também as redes da nossa igreja, onde você encontra a agenda da Lagoinha Matriz de cultos para você que é jovem,
pode participar do Legacy. Adolescente, nós temos o Rocket, nós temos culto para a melhor idade. Enfim, são atividades para toda a família, para todas as idades, e você vai ser sempre muito bem-vindo à nossa igreja. E o @Fábrica de Artes Oficial, que é a nossa fábrica de sonhos. Nós temos um espaço aqui em Belo Horizonte que eu convido cada um de vocês a conhecer quando quiserem, que respira a arte, um espaço com muitos estúdios, com teatro e várias salas onde as pessoas podem aprimorar, né, a sua arte, o seu conhecimento para voltar à adoração para Deus, que afinal de contas o nosso objetivo é praise, louvor, louvar ao nome dele, né, Fernanda? Gente, que chique, né? O Felipe é bilíngue. Chiquíssimo. A gente está aqui hoje com a Isa, a gente já teve um bloco maravilhoso, a gente falou sobre dança, sobre todo o início dela ali na Lagoinha Matriz, ministerial, e é impossível, Isa, olhar para você hoje e não tocar no assunto maternidade, porque você é mãe de 4, né? É o que me ronda, né? Lara, Lia e Liv, que eu particularmente amo demais. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que recentemente você viveu o maior desafio, acredito que da sua vida inteira, né? Com o que aconteceu com a Liv. E eu queria que você falasse, contasse um pouco do que você viveu, as experiências que você teve. E a Isa como mãe, de modo geral. Ô Fê, foi um momento muito difícil mesmo. Eu não sei te falar, vou ser bem sincera, se foi o mais difícil. Porque... eu acho que, assim, apesar de toda a dificuldade, eu acho que tem uma palavrinha que o cristão vive, que é fé, e que ela nos acompanha na caminhada toda, né? Então, quando você tem 13 anos e você tem uma dificuldade, aquela dificuldade, ela é Gigante. Ela é gigante para você, né? E o tamanho da dificuldade, ela vai acompanhando as fases, né? Eu tenho certeza que eu vou ter outros desafios mais para frente, difíceis mas a fé, ela me deu uma força que eu não imaginava que eu teria, né? A ponto de orar e falar, Deus, se o Senhor quer levar minha filha, só abrevia o tempo para que ela não sofra, né? Era a minha oração, é claro que com choro, com dor. Eu lembro que um dos momentos mais difíceis foi o dia até que eu liguei para o Felipe, pedindo para ele orar, porque pediram para eu sair do CTI, do bloco onde ela estava, porque tentaram extubar e deu muito errado, né? E toda vez que tentavam manipular ela tinha queda de batimento cardíaco e saturação. Então, naquele momento, eu não sabia se ela estava viva. E aí o médico depois saiu, depois de um bom tempo, assim, ele saiu e falou, olha, a gente teve que entubar ela de novo. Ela estava com edema na garganta, que veio por causa da própria intubação. Gente, ela estava com 3 meses, né? Para quem não sabe, ela teve uma bronquiolite e o quadro foi só piorando. Então, ela teve uma insuficiência renal, né? Veio a insuficiência respiratória, teve problema no sangue, hemoglobina baixa, então teve que fazer transfusão, ela teve infecções secundárias. Foram várias coisas que foram acontecendo no processo todo. E aí, nesse momento em específico, né, que eles me contaram o que estava acontecendo, eu falei, tá, hoje eu não dou conta agora de novo de entrar naquele bloco, porque uma coisa que estava acontecendo muito era que quando ela abria os olhinhos e ela me via, ela desesperava demais, porque eu acho que ela queria que eu pegasse ela era só peito mesmo, né, amamentação exclusiva. Então ela ficava olhando para mim, eu não podia fazer nada, ela chorava sem voz, porque entubada não dava conta de sair nada. E aí, naquele momento, eu falei, eu não vou dar conta de ver essa cena dela sofrendo de novo. E aí, uma amiga maravilhosa, a Bruna, que é fisioterapeuta, esposa do Rafael Valente, eu liguei para ela e falei, Bruna, hoje eu não dou conta de dormir aqui, você pode vir? Ela veio. E eu fui pro carro, né? E aí, eu liguei a Rádio Super. E na hora que eu liguei a Rádio Super, estava tocando uma música que eu nunca tinha ouvido, que era aquela... Olha eu cantando, hein, gente? Canta aí. Grava, porque é só agora. Aquela assim, eu estou cuidando de você. Isadora Pompeu e tem outros 2 rapazes. Na hora que eu ouvi aquela música, eu só peguei essa parte, a música acabou, eu já pus ela num looping no meu celular e eu fiquei ali no carro chorando. E foi a minha oração, né? Eu falei, Deus, se o Senhor quer levar...
Se é esse o propósito, então, pai, só abrevia mesmo, porque eu não quero ver a minha filha sofrendo. Então, foi um momento muito desafiador para mim. Mas é o que eu estou te falando. Ao mesmo tempo, Fernanda, uma fé muito grande de que Deus estava no controle, sabe? Como eu sempre senti o Senhor me abraçando em todos os outros momentos. Quando um término de um namoro, sabe como? Sim. Quando você perde a pessoa que você está apaixonada e você acha que já não tem mais chão. Olha só, gente. São fases da vida, né? Sempre. Que a gente acha que nunca mais vai ter alguém que vai amar. Quando perde um emprego, a fé, Deus sempre vem com a fé necessária para o tamanho da dificuldade, né? Então, a maternidade, ela nos ensina demais, né? Porque a gente percebe que a gente não tem controle de nada. A gente colabora, né? A gente tenta, a gente ajuda, a gente conduz para a criação, mas até o ser humaninho já vem com as características, já tem as personalidades e a gente vai tentando moldar, mas a gente não tem controle, né? A gente ora para que Deus proteja e a gente faz a nossa função de discipulador. Hoje eu entendi isso muito bem, assim. Meu filho não é meu, né? Eu estou discipulando, porque daqui a pouco eles também vão sair de casa, então eu estou investindo bastante no meu relacionamento com o Flavinho, que esse vai ficar, né? Mas estou vivendo esses momentos iniciais da maternidade, que tem doenças, tem crises, tem desafios, às vezes crianças atípicas, tem tantas coisas, né? E me faz parte, e Deus está com a gente ajudando nesse momento todo e ensina muito, a maternidade ensina demais. Você teve também uma mestre, né, nisso, né? Porque a sua mãe de 5, né? Minha mãe ganhou, eu falei que eu não vou bater a meta, eu não vou dobrar a meta. Gente, pra quem queria saber se tem o quinto, não vai ter. Não vai ter o Só quinto, se Deus quiser muito. Porque os 4 foram planejados, é outra pergunta, né, que... O Luca, eu engravidei com 9 meses de casada, ele não foi planejado por Deus, né? Sim. E aí depois a gente falou, agora que começou, então vai vir todo mundo, né? Engraçado que vocês sempre falaram de 4 filhos. A gente... Sempre, família grande sempre. E ele também. E a gente sempre, Felipe, eu e Flavinha, a gente é muito emocional, mas racional. E a gente sabe que o seguinte, o que eu quero viver? Tudo que a gente quer viver, a gente tem que pagar um preço. Então, tem gente que morre numa maternidade com um menininho com 1 ano. Ok, tem as suas dificuldades, mas quando você estava na faculdade, você também não teve que ralar, você não teve... Tudo que a gente quer construir na vida, a gente tem os seus desafios. E a gente sabia muito bem e sabe o que a gente quer viver como família. Então, a gente focava no sonho, faz isso ainda e tenta fazer ser mais leve. Porque a gente sabe o que a gente quer viver lá na frente. Então, era 4, então vamos. O que a gente fez foi tentar abreviar esse tempo para eu não ficar, né, nessa gestação por muitos anos. Porque a gente quer um outro sonho nosso também, que os meninos tentassem viver as fases mais próximas. Para a gente não estar com um no berçário e um outro já adolescente, né? Mas isso são planejamentos familiares, cada um aí com os seus. Foi o que a gente fez. E é isso, são 4 abençoados que Deus nos deu. É engraçado que hoje não mais, né? Mas um tempo atrás eu tenho 2 filhas. E aí sempre nos encontros que a gente encontrava, às vezes no aniversário de alguém, de algum sobrinho seu, do Luca, o Flavinho falava assim, e aí, Filipão, vai ter mais um? Aí eu falava, não, Flavinho, não tem condições não, 2 tá bom. Não tem A Sheila, sempre, minha esposa, né, sempre fala assim, não, mas filho é muito caro hoje em dia. E o Flavinho tem uma frase que eu nunca esqueci na vida, ele fala assim, todo filho vem com um saquinho de dinheiro. É porque Deus manda a condição, é milagre, né? Deus sempre manda, não dá né, para Felipe? entender o que Deus é. Os nossos passos não podem ser pautados no que a gente vê. Quando você foi casar, não foi assim? A gente achava que não ia ter dinheiro para casar. Amado. E aí a coisa acontece, né? É milagre. E é a mesma coisa. Eu acho que tem que ter propósitos, né? A gente não tá fazendo uma loucura. Sim. Talvez para alguns sim, mas para nós fazia sentido. Sempre a gente fez, sempre entendeu um propósito nisso. Então Deus sempre veio com a provisão sempre junto, né? Ficaria justinho, porque 4 realmente dá uma apertadinha, mas onde come 3, come 4 e mas tudo bem. Roupa. Quem tem o exemplo de quem cuidou de 5, minha filha, e tão bem. Gente, um dos restaurantes nos Estados Unidos que eu mais gosto se chama Taco Bell. O restaurante. Aí toda vez que eu vou nesse restaurante eu lembro de quem? Dos pais da Isa, que é o Taco e a Bel. E o Eustáquio, que a gente chama ele de Taco, e a Isabel, que a gente chama de Bel. Será que eles são donos e a gente não tá sabendo? Ué, gente, tá mas se for, vocês me contam, porque eu também não tô. Eu acho que eu nunca conversei com você sobre isso, mas me fala sobre eles.
Eu acho os meus pais sensacionais, assim. Uma coisa que eu sempre vi neles e que eu tento reproduzir é que a minha mãe, por exemplo, a minha mãe sempre viveu a maternidade, mas nunca se anulou. Isso eu achava fantástico. E a minha mãe, até recente, ela já fez doutorado, fez pós-doutorado sanduíche, que é quando vai para o exterior. E assim, nunca foi uma limitação para ela. Foi com as gêmeas. Levou quando deu, agora que elas já estavam com 17, que precisavam ficar, ficou e ela foi. Então, assim, sem irresponsabilidade na criação, ela sempre viveu também os planos dela, a vida dela, ela sempre se cuidou. Então, eu sempre mirei na minha mãe. Minha mãe é aquela que eu nunca vi mal arrumada dentro de casa, sabe? Porque ela entende que tem uma pessoa ali para ser cuidada. Então, isso é uma inspiração para mim, né? E o meu pai, meu pai é muito correto com tudo, assim. E eu acho que o meu lado ministerial mais justiceira, que o Felipe conhece um pouquinho, que tem coisas que eu acho, assim, inadmissível, eu não aceito. Enfim, eu acho que é muito dele, sabe? Porque meu pai é muito sim, sim, não, não com as coisas, né? Então, eu acho que vem muito deles. E eles sempre lidaram meus pais casaram, pra você ter uma ideia, eles não eram cristãos, assim, evangélicos. Casaram grávidos com 19 e 20 anos. E eles se viraram, sabe? Para criar e construir o que eles têm hoje. E eu vejo o que eles construíram e isso muito me admira, tanto das filhas, quanto do relacionamento deles, quanto até mesmo de coisas físicas que eles foram, sabe, se esforçando juntos. É uma relação de muita cooperação. Então, eu esforço isso com o Flavinho também. A gente é muito parceiro, assim. A gente não fica assim, 50% é seu, 50% é meu. Uhum. Eu falo muito isso. E tem dia que eu tiver que carregar o 100%, porque ele não dá conta, tá tudo bem. E eu sei que vai ter dia que ele vai ter que carregar 100%. Né? Então, essa referência, assim, é muito bacana. Dos pais do Flavinho, o pai do Flavinho é muito trabalhador. E o Flavinho é muito assim, ele não tem medo de nada. Esses dias mesmo ele estava falando, gente, se eu não fosse pastor hoje, o que eu ia fazer? Aí ele já ficou pensando que ele iria, sabe, assim, divagando, uma coisa que eu sei que isso nunca vai acontecer, porque o Flavinho nasceu para isso. Nasceu. Né? Ele fala assim, se alguém falar assim para mim, você quer ir para Disney? Ele fala, não, eu quero ir para igreja. Total. Nunca vi alguém amar tanto. Igreja. Né? E eu acho que o pastor Márcio viu isso, sabe? Pastor, eu acho que o coração, sabe? O coração é quando a gente enxerga o coração da outra pessoa, é tão mais precioso, né? E eu vejo tanto isso em vocês. E o que eu acho bacana é que, assim, as pessoas não estão prontas, né? A gente estava brincando, inclusive eu falei, né? Que, Felipe, você veio pronto, né? Mas a gente vai se construindo, né? Ao longo do caminho. A gente tem coisas que a gente pensa e não tem problema mudar. O importante é a gente não se engessar. Sim. E isso é uma coisa que eu e o Flavinho, a gente tenta muito. A gente não tem de pedir perdão. Eu peço perdão para os meus filhos, direto, quando eu vejo que deu ruim, que eu fiz alguma coisa que eu não deveria. Né? Eu enxergo eles como seres humanos mesmo. Eles são meus filhos, mas eu não sou dona, né? Então, filho, perdão aí, a mamãe errou, você desculpa, eu acho que eu excedi aqui. Ele da mesma forma. Então, a gente tenta criar esse ambiente dentro de casa. Porque eu quero que os meus filhos vejam fora o que eles veem dentro de casa, né? E o que eles veem dentro, eles veem fora. Não tem aquela coisa assim, meus pais são pastores, mas são uma coisa lá, que eles são outras, né? Outra. Então, a gente tenta construir isso tudo muito leve. Porque se não for leve, aí realmente não dá conta. São muitos compromissos, muitas atividades. E a gente vai na parceria e na leveza da maternidade. Só para encerrar essa pauta de pais e filhos, não sei se vocês lembram de uma cena muito icônica dessa grande época do Diante do Trono, do projeto Nos Braços do Pai. Lindo. E eu vou pedir para o pessoal colocar aí agora para você poder lembrar da cena. Dá só uma olhada. Coisa linda, Isa. Coisa linda. Pequenininha. Você pequena, ele vai correndo e se joga nos braços do seu pai. Isso foi assim, na época eu lembro que foi uma revolução, né? Todo mundo falando dessa cena. Um dos momentos mais marcantes. Assim, para você mudou muita coisa a partir dali, no seu ministério? Você enxergou coisas ali? Aquele momento foi um momento onde eu estava realmente me convertendo. Eu tive momentos de encontros com Deus com 6, 7 anos de entrega, mas assim, de entender mais, né? De fazer algumas
momento da adolescência, né? Que a gente fala, não, é isso mesmo que eu quero. Não, é realmente tudo que eu ouvi dos meus pais está fazendo sentido. Foi aquele momento ali que eu realmente me posicionei e me firmei, né? E foi um momento onde eu acho que o Brasil todo estava sendo ministrado sobre a paternidade de Deus. Por isso que foi muito forte para todo mundo. Porque eu, particularmente, eu sou nova, mas até então eu não lembro muito dessas ministrações de Deus Pai. A gente sempre orou, sempre falou Deus Pai, Pai, na oração. Mas essa compreensão de um Deus Pai que acolhe, né, para além de um pai, às vezes, biológico que maltrata. Quantos testemunhos a gente recebeu, inclusive nesse sentido, com Diante do Trono, de relações familiares distorcidas e as pessoas, meu Deus, eu via Deus assim, mas peraí, Deus é diferente, Deus é um pai diferente. Então, eu acho que foi muito marcante para mim nesse momento de me ver filha e escolher viver nesse lugar, como foi para muitos brasileiros essa música da Ana, Nos Braços do Pai. E o meu pai, coisa muito legal, que meu pai não dança, né, gente? Mas ele entendeu que era importante, né, que eu pulasse no colo do meu pai, não no colo de um outro homem, né? Poderia ser cênico, mas a Ana quis que fosse algo realmente profético, verdadeiro. E no quem, né, vocês viram ali, eu pulo e ele começa a chorar também, né? Porque existe algo muito especial no coração do pai inclinado ao filho, no coração do filho inclinado ao pai. Então, o momento foi muito forte para nós, né? Eu também me derramei, ele também. E é o sentimento de Deus conosco. Por né? aí a gente vê muito assim o poder da arte, né? Do lúdico. Sim. Porque se fala muito sobre paternidade nessa época, talvez não se falasse tanto, você tem razão. Mas mesmo que se falasse, você vê como que uma ação conectada à arte, ela faz com que a coisa ganhe uma proporção. A palavra ganhou vida ali, né? Ganhou vida. Como que a gente é conectado com a arte, Sabe o que né? é, Felipe? Eu costumo dizer que todos nós somos... temos vários sentidos, né? São os nossos sensores, as nossas percepções. E a arte, ela nos ajuda a perceber em mais de um sentido. A arte, a gente escuta, a gente vê, a gente às vezes sente quando a gente pode tocar, a gente percebe, né? Então, como que isso conecta com a gente, com as nossas emoções, e isso alcança realmente quem nós somos, gerando uma possibilidade mesmo de transformação. A arte é isso. Uma das coisas que eu, inclusive, vivenciei na Lagoinha, eu ainda não era casada, solteira também, foi que o pastor Gustavo, na época, me enviou para países muçulmanos para falar de Jesus por meio só da arte. A gente não pregava, não podia falar nem Jesus, porque era proibido, né? E a gente ia com a arte. E quantas vezes eu vi pessoas ali que estavam entendendo o que a gente estava fazendo e a gente nem falava a mesma língua daquelas pessoas, né? Então, a arte, ela tem esse poder. É como uma arma. Depende de quem usa. Ela pode salvar ou ela pode matar. Sim. Porque tem gente que também usa a arte para matar. Sim. Né? Às vezes até a si mesmo. Sim. Quantos artistas nós conhecemos aí que eram renomados e se acabaram por causa da arte, do meio artístico. A arte, o seu dom ficou maior do que a própria pessoa e isso destruiu aquela pessoa, né? Então, a arte, ela é um instrumento muito forte e ela precisa ser realmente usada a nosso serviço, né? A gente que escolhe o que faz com ela, né? Isa, a gente falou aqui de um momento marcante da sua vida, que foi o Diante do Trono, e você está vivendo uma nova fase muito marcante, né? Recentemente, o pastor Flavinho assumiu o pastoreio da Lagoinha Matriz, você do lado dele. E como que vocês têm encarado esse novo desafio? A gente, no início, e ainda permanece, mas no início muito temor, porque não é a Pastor Márcio, é Pastor Márcio, né? Então a gente ficava assim, meu Deus, Flavinho, eu lembro quando aconteceu, que foi totalmente de surpresa, ele me ligou em prantos. Sim. Ele estava lá na salinha, o que está acontecendo, né? E eu falei, amor, me ligaram para me contar, porque eu tinha acabado de ganhar a Liv, então eu não estava, né? Eu estava em casa, de resguardo. E aí ele me ligou em prantos. Elisa, o que está acontecendo? Como é que a gente vai fazer? O que Deus está fazendo? Eu falei, amor, Deus vai fazer. Só vai. Só vamos, né? Então, num primeiro momento, um sentimento de medo com temor, de muita responsabilidade. E hoje, esse sentimento permanece, mas veio um outro sentimento, que é o sentimento de privilégio mesmo. De pensar assim, peraí,
em algumas situações eu posso tentar fazer a diferença. Não é que a gente não tentava fazer antes, mas agora com um pouco mais de autonomia e de autoridade também espiritual, porque a gente acredita nisso, né? A gente percebe Deus movendo algumas coisas e a gente se abrindo para isso. A gente entende que a gente é mordomo, né? Como eu disse aqui, a gente não tem problema nenhum de soprar as asas das pessoas que estão com a gente, porque a gente quer isso mesmo. A gente entende que uma igreja forte é uma igreja com muitos talentos, né? Sim. Pessoas pregando melhor que a gente, fazendo melhor que a gente. Mas um privilégio poder fazer algumas coisas, ser instrumento para que algumas coisas aconteçam. Amém. Então, a gente está com muita expectativa, porque, gente, é um bebê ainda, né? Não tem nem 6 meses, foi... Em dezembro, tem 5 meses. E quantas coisas a gente já vê que aconteceu, assim. Verdade. Então, a gente vê uma graça de Deus também, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Em cima do que já existe, né? É um legado muito grande. Mas a gente, nesse momento, tem se sentido muito privilegiado. Sim. Lagoinha Global está vivendo algo lindo, né? Sim. O pastor André tem conduzido a gente nas reuniões e tudo, e Deus tem falado muito. Mas e os sonhos para a Matriz? Nossa, são muitos, Felipe. São muitos, eu sei, né? mas eu preciso... Você quer falar algum pro pessoal? Ai, tem as gente. reformas, tem jardim de oração, tem tanta coisa linda, mas no campo ministerial... Você tem se engajado muito com mulheres, com artes, com crianças. Eu tenho sentido muita direção. Nesse momento eu estou mais com as crianças, mas já estou fazendo reuniões para a gente começar um movimento forte de mulheres agora em agosto. Glória a Deus. E assim, a gente entende que o crescimento ele não pode ser manco. Sim. Né? Então, da mesma forma que você trabalha o espiritual, você também tem que dar estruturas para que as coisas cresçam e aconteçam. Então, a gente tem muitos sonhos, mas a gente também, assim, entende o tempo das coisas, né? Você falou das reformas que a gente tem realmente sonhado para a igreja, é porque a gente entende que as pessoas merecem, né, mais. E os ministérios, até para crescerem, precisam dessa estrutura. Mas nesse momento, assim, o que a gente tem sonhado mesmo é em fortalecer mesmo os ministérios, para que a igreja se sinta parte do todo. A gente, às vezes, sentia um pouco desconexo, assim, é como se Lagoinha fosse uma igreja muito grande, muito vista para muita gente que não é da própria Lagoinha. Muitos eventos que às vezes não é nem a própria Lagoinha que frequenta. Então a gente está tentando fazer esse movimento, sabe? De um olhar para o outro, de igreja local. Sim. Como foi uma igreja de muitos eventos, que muita gente cresceu aqui e foi para fora. Muita dessa realidade. A motivação nesse momento de movimento é isso, né? É fazer com que a igreja local viva os sonhos que a gente tem. E não que a gente viva só para quem está fora ou que já é crente de outras igrejas. Não, a gente quer sonhar com quem está dentro, né? Estamos juntos nessa visão total. Está sendo muito gostoso, né? Estão sendo, assim, nossa, muito bom. A gente sempre fala, né, sobre isso, assim. Tem sido um tempo muito bom e acho que uma coisa que o pastor Márcio trouxe um legado e que vocês estão continuando, assim, porque já estava na essência de vocês dois, é a simplicidade, né? Vocês são muito simples, não são pessoas vaidosas, são pessoas acessíveis e que engrandecem mesmo o nome de Jesus, né? E Deus vem levantando pessoas para estar dando esse suporte, junto, né? Vou fazer diferente do que eu fiz com todos os outros convidados. Eu vou te agradecer, tá? Minha amiga, minha pastora, por ter construído um alicerce. Então, a gente falava sobre isso aqui antes de começar a gravação. Você não se constrói sonho grande algum em cima da areia. Qualquer coisa grande que você tentar construir em cima da areia vai cair, vai ruir. E a Isa, ela veio ali no departamento de artes nosso da Matriz, construindo um alicerce, sabe? Uma construção maravilhosa também em cima de fábrica de artes e de tudo que a gente faz hoje como artes na Lagoinha Matriz, que tem se espalhado para a Global e para outras denominações também. Glória a Deus pelo que vocês construíram, de verdade. E agora ver Deus agindo dessa maneira como está, é a certeza de que foram preparados para estar nos conduzindo nesse momento.
E obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui. Amém. Amo vocês demais, meus pastores. Sim. Faz o seguinte, já tô aqui já quase com nó na garganta. Você fala das redes da fábrica, das redes da Lagoinha One, pode encerrar o programa. Gente, que delícia, né? Foi um programa maravilhoso. Isa, te amo, muito obrigada Também, mesmo. Fê. Você mora aqui. Foi lindo demais. E, gente, continue acompanhando o Praise Podcast. A gente está aqui na Rede Super, no YouTube. Compartilhe esse link para mais pessoas assistirem. Fique ligado nas nossas redes sociais. Da Lagoinha Matriz, ali do Lagoinha One, Fábrica de Artes Oficial. Gente, tá tudo interligado e tem muita coisa acontecendo. Então, não deixe de ficar ligado naquilo que está acontecendo mesmo. Continue acompanhando a gente. Obrigada por mais um programa, por mais um podcast. E a gente se vê no próximo. Antes de você encerrar, a nossa pastora está aqui. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Por favor, fique à vontade. Gente, Quer deixar uma palavra para os seus fãs? Surpresa. Ai, meu Deus. Olha, eu acho que uma palavra talvez final, assim, né, para quem está assistindo a gente, é nunca ter medo, né, de servir. A gente está falando aqui de dons, de talentos, né? Mas nunca ter medo de servir naquilo que Deus te chama, para além daquilo que você sabe fazer, sabe? A gente está falando aqui de adoração e tantas coisas, e eu vejo muitas vezes o talento e o dom sendo mais forte ou sendo mais definidor do que outras coisas que são mais importantes. Eu não estou falando que para alguém desafinado subir e cantar. Sim. Mas eu sinto que tem coisas que a gente precisa rever dos nossos princípios e valores, né? Quando a gente é chamado para alguma coisa, a gente, sim, eu vou estudar, eu vou me capacitar. Eu não estou indo fazer as próximas coisas que eu estou fazendo sem pesquisa, sem oração, não tem isso. Mas eu não me limito pelo que eu acho que eu sei ou pelo que eu acho que me define. Porque não me define o meu talento, o meu dom, ele não me define. O que me define é o que o Senhor fala ao meu respeito, né? E eu acho que às vezes a gente deixa de viver coisas novas porque a gente se limita dentro do nosso dom. Então a gente fala assim, eu não vou vivenciar uma coisa X ou Y porque aquele lugar talvez seja desconfortável para você, né? Então deixando bem claro, eu não estou falando assim, às vezes você está aqui, você não sabe cantar, não sabe dançar, já fez o teste porque acha que é lá, né? E aí talvez o seu líder já falou assim, não é lá, e você está chorando. Não se define, talvez, por aquilo que você está achando que é o que você sabe. Talvez tem outras coisas além, sabe? Que você pode se descobrir, que você pode fazer. Eu estou me descobrindo em muitas coisas e eu quero me descobrir para sempre. E quero que Deus me use em tudo que Ele puder, porque eu não quero ficar fechada numa caixinha. Então, acho que é essa palavra, assim. Às vezes a gente é artista, a gente fica muito fechado numa forma só de fazer, num jeito, numa coisa só. E a gente perde a oportunidade de crescer mesmo, né? Gostei. Sirva além do seu dom. Amém. É lindo. Ou não sirva se você não tiver dom. Sirva da forma certa. Não, sirva da forma certa. Encontre o seu dom, né? Sim. É isso aí, gente. Deus abençoe muito vocês. Amém. Que alegria, muito bom. Fica ligado na nossa programação. E não perca nunca um Praise Podcast, que você vai ser sempre muito abençoado. Valeu, até a próxima. Tchau, gente. Tchau.